Dia de Inter, dia de jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro, mas também quero falar neste conteúdo sobre as manifestações do chefe do Departamento de Futebol do Inter, José Olavo Bisol, que projetou e abriu as portas para vendas de jogadores. E também deu um banho de água fria em relação a reforços e projetou poucas contratações para o 2025 do Internacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Dia de jogo, 9h30 da noite, tem Internacional e Atlético Mineiro jogando lá na Arena MRV em Belo Horizonte, um belo estádio, né? Vamos ver se o gramado vai colaborar. Tô dando uma olhada nas odds aqui da KTO, né? Já fiz a minha fezinha, obviamente. Acho que hoje o jogo termina empatado em 1-1, tá? É meu palpite lá na KTO. Odd do Inter pagando bem alto, tá? 3,90, o empate pagando 3,30 e o Atlético Mineiro 1,98, o meu resultado correto, né, de 1-1, 6,10. Então são as odds lá no site da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho sobre a entrevista do vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, que é o representante ou o chefe da delegação do Internacional lá em BH, está junto, né, do executivo André Mazzuco, visto que o presidente Alessandro Barcelos está na Flórida neste momento, nos Estados Unidos, onde participa, né, de um seminário, vamos dizer assim, né, de uma conferência ou de um summit em relação ao futuro, né, das ligas no Brasil, no mundo, né? Então é um evento bem significativo, né? Ele até fez um post na sua rede social dizendo o seguinte, ó: tive a honra de ser convidado para participar do Confute Estados Unidos 2025 e representar o Esporte Clube Internacional em um dos principais encontros da indústria do futebol. Participei de um painel sobre modelos estruturais das ligas, debatendo caminhos e desafios para o futuro ao lado de profissionais que atuam em diferentes mercados do esporte. Continuamos trabalhando, trocando experiência e avançando em busca de um futebol mais moderno, competitivo e saudável. Ele também, gente, não estará presente, óbvio, no jogo do Inter contra o Atlético Mineiro, nem ele nem o D'Alessandro, o diretor técnico, né, que está num compromisso, né, do Internacional, que não foi informado qual é, e também, né, num compromisso particular nesta quinta-feira. Então, Olavo Bisol e André Mazzuco estão em BH e o Bisol concedeu, né, uma entrevista ao Expresso VDG do Vozes do Gigante hoje pela manhã, e o ponto que me pegou foram dois, tá? O primeiro, ele admite vendas, né, e isso está muito claro. O Inter tem um orçamento lá de 160 milhões em venda de jogadores. Esse orçamento está bem longe de ser atingido. O Inter, no orçamento 2025, executou somente a venda do Rômulo para o Tigres do México, na casa de 4 milhões de dólares, o que dá, né, na conversão, 25, né, 30 milhões de reais. Então o Inter necessita fazer mais vendas até o dia 31 de dezembro. Pode deixar para fazer as vendas no final do ano? Pode, assim como aconteceu no passado. O Inter vendeu o Gabriel Carvalho praticamente no último dia da janela para o Al Qadsiya da Arábia Saudita. Mas também sabemos que, neste momento, está aberta a janela de transferências da Europa, que é a janela mais quente, onde os clubes investem para começar a temporada, fazer a montagem do plantel. Então, vai depender muito do que chegar ao Internacional. O Bisol foi muito claro que não gostaria de vender o Vitão, por exemplo. É um nome que ele não gostaria de perder e que, se tiverem saídas, haverá a reposição, né, que eles consideram a ideal. O Wesley, né, não foi fechado as portas para saídas, por mais que se admita que ainda não tem uma proposta oficial, né, na mesa do Internacional por este jogador. Então, assim, gente, é muito claro que o Inter está trabalhando em cima de um orçamento que reduziu folha, que reduziu, né, aporte para contratações e a necessidade de vender esses jogadores, né? Pelo menos os 130 milhões, e aí pode ser dependendo da oferta que chegar aqui. Não tem jogador inegociável no Inter neste momento. Até eu vou abrir aspas, tá, para o que disse o chefe, né, do departamento de futebol do Internacional. A venda de jogadores está posta no orçamento aprovado, né, pelo Conselho Deliberativo. Precisamos executar isso até o final do ano. Não há como passarmos por essa janela sem vender jogadores. Foi o que disse o Bisol, e foi perguntado, né, sobre contratações, né, sobre a chegada de reforços. E o que ele disse foi:
Não é um diagnóstico correto dizer que precisamos contratar 4 ou 5 jogadores. E aqui eu já estou apavorado, né? Porque se o diagnóstico não é esse, então o diagnóstico, né, na minha concepção, foi feito de forma equivocada pelo departamento de futebol. Claro, se o objetivo do Inter é competir pela Libertadores, pela Copa do Brasil e ter uma melhor condição dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, se a briga é exclusivamente, né, para brigar por uma vaga na Libertadores, sair da zona do aperto e abrir mão das Copas, aí de fato, aí não precisa mesmo de 4 ou 5 jogadores. Nosso orçamento e folha diminuíram, precisamos ser mais eficientes. Não é simples contratar um jogador livre. O que ele quer dizer com isso, né? E ele explicou na entrevista. Vamos pegar um caso aqui aleatório. O Fernandinho, jogador livre no mercado hoje. Segundo ele, é mais difícil tu contratar um jogador livre, muitas vezes, porque esse jogador vai exigir salário, e aí o Inter tem, né, capacidade de investimento, e luvas. E essas luvas, às vezes, saem mais caro do que contratar um jogador de um clube, transação clube-clube. Então, ele coloca, né, que o clube hoje também tem dificuldades de contratar jogadores livres em virtude das luvas que eles estão exigindo. Então, gente, sendo bem sincero, é uma entrevista que me deixa bastante, não vou dizer frustrada a palavra, né? Mas com um choque de realidade de que a janela do Inter não vai ser daquela forma que a gente gostaria que fosse, e imaginando, né, que o Inter vai com o que tem. É um bom time? É, mas qualquer lesão, qualquer coisa fora do planejamento, pelo visto, né, o Inter vai sofrer bastante, tá? Mas foram as declarações do José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional. Quero falar aqui, gente, sobre reforços internos, tá? Que estão vindo do departamento médico. A notícia é boa, tá? Borré tá relacionado, deve começar o jogo hoje. Valência tá de volta, Ricardo Matias também. E há 2 informações importantes, tá? A primeira, que o Rocher, apesar do procedimento que fez ontem aqui em Porto Alegre, não muda o seu prazo de retorno aos gramados. Acho que isso está posto, tá? Não volta o Sérgio Rocher a preocupar, né, o departamento médico. Então, imagino que depois da parada já poderemos ver o goleiro uruguaio em ação pelo Internacional. E a outra é sobre Bernabei, né, o lateral esquerdo argentino que teve uma lesão de grau 3 e que ontem apareceu correndo no gramado, né? E vamos lá, para quem não tem o conhecimento, eu fui buscar, né? O que é um grau 3? É quando abre totalmente, rasga o músculo da coxa. Muitas vezes essa lesão de grau 3 ela é curada somente com procedimento cirúrgico. E o Bernabé está correndo depois de 15 dias. Então é possível sim que o Bernabé esteja apto no retorno do Supermundial. Então ter a volta de Rocher, Bernabé, Matias, Valência, Borré, estamos passando aqui em outro nome, Vitor Gabriel, vai voltar também. Vai faltar o Fernando, né, que é a nossa principal ausência em virtude, né, de uma lesão mais grave de joelho. Mas o Inter está otimista, né, que teremos o grupo praticamente completo na volta aí do Super Mundial. Tá certo? Não esquece, gente, de palpitar lá em kto.bet.br e de passar na Zapay, aplicativo parceiro aqui do VDG, que te deixa em dia com carro, moto, caminhão, tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!